Atrasei um pouquinho, toda vez, um tiquinho, pra começar, porque eu estava organizando aqui um lugar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, nós vamos falar uma coisa muito importante hoje. Muito importante. O que deixa a maioria das pessoas tendo crise de ansiedade, do pânico, é ela estar sozinha com os pensamentos ansiosos na preocupação do dia de amanhã. Às vezes eu olho aqui pra ver se vocês estão olhando. E não encontrar um sentido para as coisas. É como se tudo que faz tá fazendo por quê? Tá fazendo para quê? O que vai dar nisso? Qual o fim de tudo isso? E aí essa falta de senso de propósito, que tanto é falado hoje, mas eu vou falar de uma forma diferente, que vocês já ouviram, eu tenho certeza disso. Só me fala se o som está bom, que eu coloquei o microfone aqui do lado. Faz com que nós sentimos esse vazio. E esse vazio causa essa ansiedade. Eu tenho tido algumas recentes pacientes assim. Isso sempre aconteceu, mas recentemente o que eu mais tenho recebido de mensagens e novas pacientes é: olha, Adriana, eu fico triste, eu não sei porquê, eu não sei explicar. Eu simplesmente começo a ficar triste, começo a chorar, mas a minha vida não tá ruim, a minha vida não tá. Eu não tenho nada pra reclamar, meu marido é muito bom pra mim, meus filhos também são, mas eu só fico triste, só isso, eu não quero sentir isso. Por isso eu vim buscar terapia. Beca, Edna, Gabriela, muito bem-vinda. Eu quero saber se o som está bom. Se estiver bom, vamos sentar pau aqui hoje, que eu não quero enrolação e vamos, que o negócio aqui vai ser muito bom hoje. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, Edna. Tá ouvindo bem? Se tá ouvindo bem, vamos sentar a lenha no assunto. Eu vou esperar vocês escreverem. O som tá ótimo. Ah, que bom. Então, beleza. Que o microfone tá 3 palmos de distância de mim aqui. 3 palmos de distância. Gente, olha, existe um teste que é feito na terapia, aonde a primeira... esse teste é feito logo na primeira. Eu fiz com o grupo, a Edna estava no grupo de mulheres. Eu vou abrir um novo grupo daqui 15 dias, mais ou menos. Hoje é dia 7 de novembro, ali pro dia 20 de novembro, faltam uns 15 dias, talvez menos, né? Nós vamos abrir um grupo antes do Thanksgiving de mulheres, que aí eu faço o geralzão, não é uma coisa individual, mas você vai aprender. Neste primeiro encontro ao vivo, são 5 encontros ao vivo no grupo. Eu faço um grupo de mulheres para tratar de terapia durante 5 encontros ao vivo. Nesses 5 encontros, cada encontro é como se eu fizesse uma terapia, só que ao invés de ser individual, é em grupo. Neste primeiro encontro, Gabriela, eu vou chegar o microfone um pouco mais perto, mas eu acho que vai melhorar. A gente faz um mapa. Nesse mapa, são 4 partes da nossa vida. Nós somos um ser integral. Então, às vezes você chora, não sabe por quê. Às vezes essa dor no peito, essa angústia, essa falta de significado na vida. Por que eu tô aqui? Por que eu sofro? Por que tudo é em cima de mim? Por que isso aconteceu comigo? Por que a vida de fulano é mais fácil do que a minha? E essas perguntas que surgem na sua cabeça do nada, praticamente, parece que é do nada, e você não tem explicações aparentes para isso, é parte desse mapa que eu faço com as pessoas, que é um mapa da vida, uma roda. Tô dizendo assim com a mão, porque é um símbolo, uma roda, em que as 2 primeiras partes de cima é você com você mesmo. A primeira é com você, com a sua saúde física, do corpo. O quanto você está fazendo de exercício físico, alimentação, tomando sol, indo ao médico quando você tem um problema, porque a ansiedade ela pode vir do tipo assim, você tá tendo dor de cabeça frequentemente, mas você tem medo de ir no médico e você espera o pior, mas também você não faz nem uma coisa nem outra, e só fica pensando, e se for câncer, né? E se for um tumor? E se eu tiver com uma doença? E se eu tiver um AVC? Um acidente vascular cerebral, que é causado por talvez um rompimento de um vaso, talvez por um entupimento de um coágulo.
Aí você não procura saber porque você não quer saber o pior, porque já ouviu dizer que quem procura acha, e se for no médico vai acabar achando, então você não vai, mas também você não deixa isso pra lá, porque uma coisa é você falar, quer saber, isso não é nada e vai passar. E realmente acreditar nisso e viver desse jeito, não é nada. Porque se for alguma coisa, seu corpo vai continuar dando sinais. A outra coisa é você colocar o foco nisso, não na solução, e aí viver mais preocupada. Então, muita da crise da ansiedade é no e se. E se isso for grave? E se isso não sei o quê? Mas não procura uma solução. Nessas lives que eu tô fazendo, todos os dias eu tô te ensinando como sair desse ciclo. É um ciclo vicioso da ansiedade, como a depressão também é. Eu estou dizendo que é um ciclo, não estou dizendo que é sua culpa. Aqui não é questão de culpa. Ah, mas eu não tenho culpa de estar assim. Não, não tem. Mas a partir do momento que você caiu nisso, é como se você caísse num abismo. É como se você caísse em um lugar em que você precisa de ajuda para sair. Realmente é muito difícil sair sozinha, mas eu estou te dando. É como se eu jogasse para você uma corda, é como se eu jogasse para você alguma madeira para você construir uma escada e sair daí. Ou você agarrar na corda e sair daí. A ajuda ela vem, mas você precisa fazer a sua parte, que é segurar nessa escada para construir a escada para subir ou segurar na corda para sair disso. Entende que dificilmente uma pessoa consegue sair de uma crise do pânico a longos anos ou sair de parar de ficar tomando remédio de tarja preta se ela mesmo não buscar uma ajuda. Dificilmente alguém vai chegar e vai falar, vem aqui, eu te ajudo. Por mais que a pessoa ainda fizer, vamos supor que a pessoa desce lá no buraco, te tira de lá, e aí você... a Sabrina tá falando que procura acha, só pensa em doença. Isso tudo que você falou, morro de medo de fazer mamografia e dar um câncer de mama, né? Por exemplo, e o resultado é negativo. Meu marido fala isso, que quem procura acha. Ai, ai, não é que quem procura acha. É que quando os exames preventivos, os preventivos é para tirar a preocupação de uma coisa que realmente está te incomodando, porque o corpo dá sinais, né? Vamos supor que você tem uma dor constante no seu estômago, constante, constante. Você toma chá e toma um remédio e toma outra receita que alguém deu e nunca vai no médico procurar saber o que que é isso. Às vezes é um H. pylori, é aquela bactéria que dá, que ela acaba causando uma úlcera, uma gastrite, né? Que é uma inflamação do aparelho gástrico ali, e tal, que com antibiótico sararia, entendeu? Com tratamento de algum período ali resolveria. Os medicamentos para tratamentos de doenças mentais, eles também são assim, toma por enquanto, até você aprender a lidar com essa situação, para você não ficar sempre nesse ciclo de hipocondria, sabe? Isso chama hipocondria, Sabrina. A pessoa sempre pensar no pior. Nossa, olha aqui, tem um caroço aqui nascendo. Ai, deve ser um câncer. Ixi, agora? Não, não vai no médico, não, que se for, ele vai achar que é mesmo. É muito melhor você ir e descartar a possibilidade. Olha, é um caroço mesmo, um nódulo, mas é benigno. Faz lá uma biópsia, é benigno, tá tudo bem. Daqui 6 meses a gente volta. E você fica tranquila do que você não dormir de noite, ficar pensando, nossa, já pensou? Porque aconteceu isso e aconteceu aquilo. Você saberá, minha mãe viu os sinais antes do ultrassom. Acontece de ver, e quanto mais cedo, tem a medicina preventiva, que a gente chama, que é prevenir antes que aconteça, ou antes que seja grave demais, ou antes que esteja muito avançado, é você ir periodicamente ao médico, fazer o tal do check-up que as pessoas falam, porque veja bem, às vezes você tá desanimada, cansada, com falta de oxigênio, né? Respirando assim com muita dificuldade, pode ser falta de hemoglobina, os glóbulos vermelhos do sangue, por falta de ferro, que carrega o O2. E aí você tá com uma anemia ferropriva, ou você tá com uma anemia falciforme. A falciforme é muito grave, é mais grave, né? Porque aí as hemoglobinas, elas ficam no formato de foice e elas não carregam o negócio. É uma situação um pouco mais complicada, mas enfim, vitamina D, muito bem, pode ser falta de vitamina D, pode ser... E aí, um simples exame de sangue, você descobriu que se você mudar a sua alimentação, tomar uma suplementação de vitamina D, de ferro,
de vitamina C, junto com ferro para ser absorvido, ou comer mais feijão, couve e limão junto, ou kiwi, brócolis, isso já vai melhorar. E é um tratamento por um período. Você tá num quadro anêmico, vamos supor que seu hematócrito deu lá de 11 para baixo. O normal para mulheres é 14. Aí você fica 2 meses, 3 meses tomando suco verde, beterraba, muita cenoura, muita couve, muita coisa rica em ferro, mais a suplementação de ferro, mais isso. Aí de repente, pronto, normaliza. Normalizou, beleza. Aí você, gente, eu tava assim, pra morrer. Muita gente relata isso. Eu tava assim, achando que eu tava com muito problema. Na verdade, era falta de ferro. A pessoa tava anêmica. E sabe como que ela descobriu? Ela foi doar sangue, porque estavam fazendo uma campanha na cidade dela. E aí eles fazem um teste rapidinho pra ver se a pessoa é anêmica, né? Só de furar o dedo mesmo. Fura o dedo, coloca lá e vê o hematócrito e as hemoglobinas vermelhas. E ela tava anêmica, tava acho que 11 ou 10 ponto alguma coisa. E aí falou, você não pode doar sangue. Aí que ela foi descobrir, entendeu? Que toda aquela fraqueza que ela tinha, aquela sensação de mal-estar, era por causa da anemia. Mas vamos lá, gente, é o seguinte. Uma outra coisa muito interessante sobre a crise da ansiedade é você achar que você tá fazendo igual o cachorro, correndo atrás do próprio rabo, achar que sua vida não tem significado. Ah, todo dia eu levanto, aí eu faço, dou café da manhã pros meninos, depois eu faço almoço, depois eu faço a janta e depois acabou o dia. O problema também é como reagimos aos sintomas físicos. Esse tempo estava tomando dose a mais de levotiroxina e me deu hipertiroidismo. Os sintomas físicos me assustaram e desencadearam em ansiedade. Efeito colateral do medicamento. Os efeitos, não só esse medicamento, mas o Plasil, que é para antiemético, né? Muito usado em hospital, quando a pessoa faz cirurgia para não vomitar. Às vezes você tá tranquila, de boa, toma um remédio, começa a passar muito mal, sentindo angústia no peito, sensação de que vai morrer, o coração dispara, é efeito colateral de medicamento. Medicamento dá efeito colateral que dá sintomas de que vai ter um negócio, um troço, um trem, vai passar mal. E é remédio, tá? O remédio faz isso. Medicação faz isso, intoxicação alimentar faz isso, pensamentos fazem isso, e essa coisa que eu tô trazendo hoje. Hoje eu tô trazendo você colocar um significado na sua vida. O que é colocar um significado e um propósito? Eu tenho umas perguntas que eu faço, até quem já fez comigo terapia, que tá aqui na live, que eu já vi gente aqui, já viu isso. Eu faço um questionário pra você. Aí uma das perguntas é, se você morresse hoje, você fez tudo que você queria? Você tá satisfeita com a sua vida? Isso é um exercício que é feito na terapia, gente. Eu não sei da terapia de todo mundo, né? Mas eu fiz na minha vida, por exemplo, e é uma abordagem onde a gente às vezes não para pra pensar na vida, mas a gente leva a pessoa a visualizar o dia da morte dela, porque a crise da ansiedade, o que a pessoa mais tem medo é de morrer, certo? Mas se você tem medo de morrer, é por quê? Porque você não viveu tudo que você queria viver? É porque você pensa nos outros que vão ficar? É porque você acha a vida boa demais da conta e não quer morrer? Mas só que a vida não tá boa, porque você tá tendo crise de ansiedade, você não pensa assim, se eu não tivesse depressão e ansiedade, a vida era boa? Mas será que é isso mesmo que falta para sua vida ficar feliz? É só não ter, se você não tivesse ansiedade, não tivesse depressão, aí sua vida era boa? Ou é uma falta de significado? Vamos analisar isso? Vamos analisar junto aqui. Eu vou trazer uns pontos para você. Tem 3 pilares principais que nós podemos cultivar para dar mais sentido à nossa vida e reduzir a ansiedade. 3, tá? Hoje é só 3 e vamos sentar pau na matéria aqui porque é rápido que o tempo passa. O primeiro é o sentimento de pertencer, pertencimento. Esse é um pilar, tá? É como se fosse um tripé. Eu tô aqui com um tripé, vou mostrar pra vocês, olha que bonitinho. O tripézinho do meu microfone é 3. O meu celular tá segurado em 3, então eu vou te mostrar os 3 pilares do significado da sua vida e por isso talvez você tá tendo ansiedade. Não vamos resolver o problema tudo num dia só, mas vai resolver muita coisa hoje, vai fazer muito sentido na sua vida. Pertencer é sentir-se parte de algo maior. Numa sociedade que nós vivemos, onde cada um está focado em si mesmo, no seu próprio bem-estar,
a minha felicidade, eu vou atrás da felicidade, eu quero a felicidade, eu preciso ser feliz, eu não sou feliz, fulano é feliz e eu não sou. Nesse individualismo, é fácil de se sentir isolada, sozinha, e aumenta a sua vulnerabilidade à ansiedade. Sentir-se isolado nos deixa sem esperança, mas podemos construir pertencimento de uma forma intencional. Vou te explicar muito fácil isso. Você sente crise do pânico, aí você começa a se isolar, aí você não fala com as pessoas porque você tem medo dos sintomas da crise da ansiedade, mas exatamente os sintomas estão acontecendo por você evitar essas situações. Quanto mais você evita, mais ansiosa você fica. Quanto mais a pessoa persegue a felicidade, mais infeliz ela se sente. Não é procurando a felicidade que eu vou me sentir feliz, mas é fazendo essas três coisas, desses três pilares, a felicidade virá, você vai se sentir completa e menos ansiosa, porque você fez isso. Vou te mostrar. Pertencer é você saber que se você foi criada por Deus como ser humano e nós somos uma sociedade de seres humanos, é porque a gente precisa um do outro. Quando a gente... Ontem eu falei para você colocar boundary, você colocar cerca de proteção contra pessoas que não têm bom senso e sugam sua energia, fazendo com que você faça coisas que você não quer. Hoje eu estou falando para você fazer para as pessoas o que elas precisam e você pode fazer. Este é o equilíbrio. Quando você fala, eu não quero saber mais de ninguém, eu vou viver minha vida, eu só vou fazer o que eu quero, eu vou ser feliz de hoje em diante, porque ninguém preocupa comigo e eu vou preocupar. São frases e palavras de desespero. De tipo, não deu certo, agora eu vou partir pro outro extremo. Eu tava em um extremo onde todo mundo aproveitava de mim, agora eu vou pro outro extremo onde eu não vou ajudar ninguém mais. Aí é onde piora a sua crise de ansiedade. Porque a gente vive numa sociedade e a gente tem que ter esse pertencimento. Eu pertenço a alguma coisa. Eu pertenço a uma sociedade de vizinhos do seu bairro. Você pertence à sua igreja, ou se você vai numa igreja, qualquer religião que seja, você tem a comunidade onde vocês encontram semanalmente. Você tem, se você estuda, você tem na sala de aula os seus colegas de aula, assim, menor, né? A sala de aula, a escola inteira e toda a universidade, digamos, que você encontra e conversa. Se você tá trabalhando, você tem os seus colegas de trabalho, você tem seu patrão e você tem os clientes que vão ali. Então, isso é sociedade. Quando eu faço o mapa, uma das partes é como eu encaro eu e a outra pessoa. Porque duas partes é você com você mesmo. É você e você, depende só de você. A outra parte depende do outro, que é os relacionamentos familiares e os relacionamentos na sociedade. Na sociedade, o quanto você está servindo? Você, por acaso, você é daquelas que tá assim, quando eu melhorar, porque agora eu tô doente, eu tô com crise do pânico, eu tô com ansiedade, tô tomando remédio, quando eu melhorar, aí eu vou fazer alguma coisa para alguém. Aí você vai olhar, abrir os olhos, ver a sociedade, quem tá precisando. Agora você pensa assim, nem eu dou conta de mim, então como é que eu vou ajudar os outros? Só que, quando você está doente, com essas doenças mentais, esses transtornos, e você olha para além de você, para necessidade do próximo, e você faz alguma coisa, você é curada, você é um tratamento, é um tipo de cura. Vou te dar um exemplo, isso é o pertencimento. Você resolve ir lá fora, tá? Você tá só no quarto, você tá há dias sem significado. Gente, tem o tal do Threads agora, Threads é a mesma coisa do Twitter. É que a pessoa vai lá e só escreve. Tem vídeo também, às vezes tem... Os meus carrossel do Instagram vai para esse Threads. Quando eu leio, porque eu sou terapeuta lá, na minha biografia, a maioria dos que ele mesmo manda para mim automaticamente é escrito assim:
Eu não tenho vontade de sair lá fora, o mundo tá cinza, a minha vida não tem significado, eu tô com vontade de morrer, não, eu não acho bom nada, nem comer mais tá bom pra mim, que antigamente era. Eu tento me distrair e não consigo. Este é o problema. Hoje a gente se distrai demais, a gente acha que para esvaziar a mente da ansiedade tem que distrair. Aí a gente vai pro TikTok, vai pro Instagram, pro Facebook, pro Shorts do YouTube e fica assistindo vídeos para fazer a gente rir, para fazer a gente distrair a mente, para ver se a gente para de pensar na ansiedade e pensa em outra coisa. Isso não cura, isso não trata, isso não ajuda. Isso não é a solução. Se fosse, você tava bem. Você tá bem? Por que está nesta live? Porque tá procurando melhorar. Então não é isso que vai tratar, eu te garanto que não é. Mas eu te garanto que, sabe o que é? É você olhar para a vida real e fazer uma coisa por dia. Impressionar uma pessoa por dia. Isso é uma tarefa que eu coloco na agenda semanal quem faz a terapia. Então eu vou fazer com você, como se você aqui nessa live estivesse fazendo terapia comigo. Todos os dias você vai impressionar, impactar, que a gente fala, uma pessoa. O que é impactar uma pessoa? É você fazer algo para alguém que não tá esperando. Pode ser enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Oi, fulana, faz tempo que eu não falo com você, estou com saudade. Gosto muito de você. Essa pessoa não estava esperando, ela vai ter uma reação. E a reação, quando a gente impacta uma pessoa que não espera algo, não tá esperando uma coisa boa, é uma gratificação que gera um hormônio do bem-estar e do prazer na gente. É a mesma coisa, na mesma proporção que você faz para alguém, você recebe de volta. É papuf, é assim, mesmo que for uma pessoa que não é agradecida, o ato de você fazer gera em você mesma uma gratidão por poder fazer aquilo, que é o tratamento, que é um remédio. Por exemplo, o que é impactar pessoas? É você elogiar alguém que não está esperando. É você dar para uma pessoa um bombom, um chocolate, uma palavra amiga, um abraço. Fulano, eu posso te abraçar? A pessoa não está esperando. Faça isso uma vez por dia, por 7 dias. E durante 7 dias é como se você estivesse tomando um comprimido de fluoxetina. É como se você estivesse comprando um comprimido de sertralina. Porque dentro desse medicamento, eles são inibidores de recaptação de serotonina. Ou seja, a serotonina, que é um hormônio do bem, um hormônio que faz a gente se sentir bem, um hormônio do prazer, ele vai ser produzido numa quantidade do seu cérebro e o remédio vai fazer com que ele não seja recaptado, absorvido. Ele vai ficar mais tempo liberado, disponível no seu cérebro para você sentir um pouco mais de alegria. Já que você foi no médico e falou que você tá andando muito triste ultimamente, que você não sabe o que é, e tá. Então, quando você impacta alguém, você recebe uma dose extra de serotonina. Elas também são produzidas quando a gente faz exercício físico, tá? Ops, bati aqui, eu pego o negócio, virou. E elas também são produzidas quando a gente vai fazer outra atividade aqui que eu vou te mostrar. Então, o pertencimento é você começar com um simples gesto do tipo: alguém passou perto de você e falou oi. Se você não responder, a nota é 0. Se você responder com outro oi, a nota é 1. Você tá igual. Se você responder com oi, a pessoa fala assim, oi Adriana, e eu falo, oi Rebeca, tudo bem? E aí, como é que você tá? A nota é alta, é maior, é 2, 3. Por quê? Quer dizer que eu dei um passo a mais na interação. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu não esteja numa fase muito boa, mas eu fui além, eu perguntei, eu quis saber. E você, como é que você tá? Tô bem, e você, como é que você tá? Você escuta um pouco ali. Ah, eu tô bem, nossa, quanto tempo que eu não te vejo? Pois é, eu vejo que as pessoas que têm crise de ansiedade, quando a gente tá tratando, elas evitam contato com as outras pessoas. Quanto mais você evitar, mais doente você vai ficar. Você tá vendo que é o tal do cachorro que corre atrás do rabo? É um círculo que você fica. Aí você pensa assim, eu vou... Quando eu sair daqui, eu faço essas coisas. Agora eu não vou fazer porque eu tô aqui. Só que você não vai sair daqui se você não der pequenos passos.
E os pequenos passos são: saia, vai na padaria comprar um pão e cumprimenta a moça lá que te entregar o pão. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, eu tô bem também. Só desse pequeno passo você já vai produzir serotonina. Cumprimenta o cobrador do ônibus. Ainda tem cobrador no ônibus ou é só cartão automático? Cumprimente. Às vezes a pessoa não tá nem esperando, sabe? Às vezes a pessoa vai ficar surpreendida de você estar falando com ela de volta. E se você escutar um pouquinho mais? Imagina você, tá cheio de problemas, você ainda escutar mais problema. Você pensa que você vai explodir, né? Que você não aguenta nem os seus. Não, sabe que não é verdade? Não é verdade. Isso faz com que você seja a nossa empatia, que é nata, que é para ter pessoas normais, que não nasceu psicopata, que não são doentes assim né? Que a maldade tomou conta e tudo. A gente tem uma empatia pelo sofrimento e pela dor dos outros. E aí você para de ser selfish, que é olhar para si mesmo, para suas próprias dores e falar assim: nossa, eu não tô sozinha nesse mundo, um monte de gente sofrendo. Como que ela consegue ter força para passar por isso? E às vezes ali, naquela história de alguém, você tira uma lição para você e você se fortalece. Então, invista tempo e energia em relacionamentos, em ajudar outras pessoas. Até pequenos gestos de gentileza podem fazer a diferença. É um bem tão grande que a gente sente que você não tem ideia como isso faz bem para você. Então esses são os passos práticos do pertencimento. Você só vai se sentir pertencente ao mundo, ao planeta Terra, à espécie humana, se você se interagir com outro ser humano. Eu sei que pets, né, cachorro, gato, papagaio, peixe não, porque ele não interage muito, mas os animais domésticos, eles são uma forma também da gente desestressar, né, quando a gente passa a mão neles e cuida deles e tudo, mas seres humanos é diferente, é muito melhor. Você tem me ajudado tanto, que bom, Lilvânia, fico tão feliz, Lilvânia. Então, gente, é o seguinte, o segundo passo para o tratamento natural de sair das crises de ansiedade, parar de ser uma vida sem sentido e sem propósito, é realmente a palavra propósito, é encontrar o propósito. O que é propósito? O que tanto fala hoje, né? Hoje em dia é tão falado aí nesses grandes podcasts, que esses grandes coaches e até terapeutas e psicólogos e tal, mas é uma coisa simples. Propósito é você sentir que tem algo único a oferecer ao mundo e usar os seus talentos para isso. Contribuir com o mundo nos dá força para enfrentar a dificuldade. Ponto. Isso é propósito. Uma pergunta: transtorno de pânico tem como sair dela sem medicação? Sim, tem. Com certeza, Patrícia. É isso que eu ensino aqui. Hoje eu tô fazendo minha 39ª live. Amanhã eu vou fazer 40. 40 lives, 40 vídeos que estão lá no YouTube também. Todos os dias eu ensino como sair do ciclo da crise, do pânico e da ansiedade. A média prova viva. Que bom, eu fico feliz quando tá aqui na live gente que já tá escutando e tá colocando em prática, porque é o seguinte, Patrícia, talvez você é nova, eu tô recebendo muita gente nova todo dia. Eu sou farmacêutica, trabalhei no posto de saúde, com remédio, medicação tarja preta, eu vou falar de novo, né, porque tem gente nova. E eu não sou contra medicação, mas eu sou contra medicação de uso contínuo pro resto da vida, como se fosse um problema que ou é remédio ou tá condenado. Isso não existe. Bactericida, que são os antibacterianos, remédio de infecção, né? Inflamação de bactéria. É tomado em ciclos de 7, 14, 21 dias. E aí a bactéria morre, acabou. Remédio para tratamento de tuberculose, que é uma doença grave. 6 meses de tratamento. Vai lá no postinho, tomar os remédios certinho, cura. Acabou. Remédio para antitérmico, toma na hora da febre. Dor de cabeça, toma na hora da dor de cabeça. Você vai ficar tomando um remédio toda a vida, nem para diabetes, para pressão alta, devia ser para uso contínuo. Ficar naquele ciclo o resto da vida. Aí você não muda nada na sua vida, não muda dieta, não muda nada, não faz nada. Patrícia, se a pessoa não fizer nada, não fizer nada, a moça chique também é nova também. Aí você toma remédio. Você não vai melhorar,
mas você vai ter uma muleta. Ah, eu tô tomando remédio, vamos ver o que que dá. Mas não vai, porque não é só remédio. Nem só remédio sara, nem não fazer nada, né? Você tem que tomar por um período, se for o seu caso, se o seu caso for mesmo de ter que tomar, e depois parar, fazer o desmame, eu ajudo pessoas a fazer o desmame, e depois você fazer coisas na vida, que é esse propósito. Gente, o que é propósito, então? Em outras palavras, porque, presta atenção, um dia você estava deitado na sua cama, ou sentada no sofá, ou em algum lugar onde você falou assim, nossa, minha vida tá ruim. E, sabe, tudo tá ruim. Eu não sei o que tá ruim na verdade, porque meus filhos, graças a Deus, tá tudo bem, meu marido é bom, eu tenho um trabalho, eu tô com saúde, não tô com problema financeiro, mas tem alguma coisa ruim, eu não tô sentindo. É porque você foi se afastando daquilo que você tinha satisfação em fazer. A sua vida, você está insatisfeita com a vida. Você vai, ó, no teste que eu faço dessa roda da vida, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. Alguma parte você se afasta daquilo que você é ideal. Vamos supor que você gostaria. Eu tomo medicação, mas como fazer o desmame é difícil. É difícil, mas não é impossível. O desmame é assim, você vai gradualmente colocar esses hábitos saudáveis na sua vida e aí você vai fazer. Tenho medo, pois tentei fazer e não me senti bem. Patrícia, primeiro tem que ser junto com o médico que prescreveu para ele tirar as dosagens. Se você toma, vamos supor, 20 miligramas, você vai passar a tomar 15, depois 10, depois 5, depois partir o comprimido, aí depois tomar um dia sim, um dia não, aí depois um dia sim, 2 não, e aí depois para. Enquanto isso, você vai fazer exercício físico, mudar sua dieta, tomar mais água, dormir bem, tá? Dormir bem. E ter um horário, uma rotina para dormir todo dia, com sono ou sem sono. Vai pra cama 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, todo dia, independente. Parar de usar celular durante a noite. Aí acordar sempre no mesmo horário, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. Se dormiu ou não dormiu de noite, levanta 6 horas da manhã. Aí vai fazendo essa rotina, vai fazendo terapia. Eu vou ensinar um negócio bom pra vocês aqui, negócio de terapia também. A terapia tem meditação, oração, gratidão, esse negócio que eu tô falando hoje, propósito da vida. Tanta coisa boa, você vai fazendo tudo isso, pronto. Aí você tem tanta coisa pra você fazer ao invés de beber remédio, que a hora que vir a crise do pânico, você fala assim, já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou enfrentar o medo, esses sintomas são desagradáveis, mas não são perigosos. O enfrentamento do medo, que eu acho que eu falei antes de ontem, que é aos poucos você vai até onde você dá conta e você volta, depois você vai de novo e cada vez que você for, você vai um pouquinho mais para frente até você não ter mais medo de coração disparar, a mão suar, a perna ficar tremendo. Esses sintomas físicos que dá, você não vai ter mais medo porque você sabe que seu corpo tá bem e são reações normais que são desagradáveis, mas vão passar e que não precisa de remédio para isso, porque se o remédio resolvesse, você tomava o remédio e não tinha mais crise. Então, por que você tá tendo crise? Porque ele não resolve. Ele, na verdade, é um paralelo, uma muleta, alguma coisa que ajuda. Formigamento pode ser falta de vitamina K, sabia? Formigamento e cãibras e má circulação. Coração muito acelerado é na hora da ansiedade. Quanto mais você focar no coração acelerado, mais ele vai acelerar. Quanto mais você deixar ele bater acelerado e focar em outra coisa, meu coração tá acelerado, ó, nossa, mas ele vai voltar ao normal porque eu sei que ele sabe dar conta disso, ele sempre deu conta, seu coração vai voltar ao normal daqui a pouco. Você pode ajudar ele fazendo respiração. Você respira lentamente, puxa o ar, segura e solta lentamente. Puxa o ar uns 6 segundos, segura uns 6 segundos e solta uns 7 segundos. Faz isso uns 2 minutos que o seu coração volta a bater normal. Isso é um serviço do parasimpático, um sistema nervoso nosso que acalma o corpo ou acelera. O simpático acelera. Aí você vai trazer uma informação pro seu corpo que tá tudo bem, com a respiração pausada, mais calma, e aí ele vai falar, ela não tá em perigo, então eu vou diminuir essa adrenalina, esse cortisol e o coração vai voltar ao normal. É assim.
propósito, gente, então, é você oferecer o que você tem, o que Deus te deu, único para alguém. Deus não te deu talento para ser enterrado. No dia do juízo, no dia da volta de Jesus, que é o que eu creio em Deus, na Bíblia, tem até esses livros meus aqui em cima, tudinho. A maioria deles é espirituais, tá? Essa conexão que a gente tem com o ser divino, aonde a gente sabe que vamos supor que você canta, tá? Você é uma moça que tem um talento de cantar, sua voz é linda, maravilhosa, e um dia você cantou, você já cantou na igreja, você cantou das pessoas, você cantava, aí agora você tá com crise do pânico, você parou de cantar, aí você não vai cantar mais não, agora eu não quero cantar, não quero saber de cantar, nem cantar que eu gostava eu faço. Só que quanto mais você parar de fazer o que você fazia, e que você gostava e que ajudava as pessoas, mais você vai entrar no buraco da ansiedade e da depressão. Para você sair dele, você tem que fazer exatamente enfrentar o que você parou de fazer por causa do problema. Para você sair do problema, você tem que voltar a fazer o que você gosta de fazer. E principalmente se o que você gosta de fazer ajuda as pessoas. Você tem um talento. Sensação de tontura tem a ver com ansiedade? Talvez quando você tá tendo a crise do pânico, se você respirar muito rápido, você vai estar hiperventilando, que a gente fala, que é uma hiperoxigenação da tontura. Se eu fizer agora de propósito, eu posso ficar tonta se eu quiser, só com a respiração. Se eu fizer só. Só que eu não estou fazendo exercício para gastar esse oxigênio. Eu não estou fazendo nada. Eu estou simplesmente parada, sentada. E eu começo a respirar rápido, ventilar, hiperventilar, eu vou sentir tontura. Eu vou ficar assim, nossa, eu tô tontinha. Pega um balão de aniversário e começa a encher os balões. Você vai ficar tontinha. Enche uns balões para você ver. Essa tontura que dá nada mais é do que hiperventilação, que a gente fala hiperoxigenação. Ventilou demais, mandou muito oxigênio para dentro, pouco gás carbônico saiu, exagerou na dose, deu tontura. Então, quando você tá tendo crise de ansiedade, controlar a respiração é um exercício. E você pode fazer isso sem estar com crise, para você treinar, para quando tiver a crise, você já ter treinado e saber. Então, você treina a respiração, faz exercício de respiração 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e antes de dormir. Você vai treinar a respiração guiada, que a gente fala, a respiração que é como exercício, né? Como exercício mesmo, mindfulness, aquela que você vai concentrar o seu pensamento na respiração, não vai pensar nem no amanhã e nem no ontem, que é o passado, e vai sentir o ar entrando no seu nariz, indo para os pulmões, vai segurar por alguns segundos e vai soltar lentamente pela boca. Quando você soltar, você pode soltar com a boca aberta, um pouco, colocando a língua no céu da boca, para ter um pouco de obstáculo, né? Para o ar sair mais lentamente ainda. Vai fazer isso por 10 vezes ou 2 minutos. De manhã, de tarde e à noite. Aí você vai ficar boa na respiração. Cada vez que você fizer isso, você vai fortalecer a musculatura do nervo da segurança e da calma. A gente tem o nervo vagal, que eu já falei, que é um nervo que sai do cérebro, vem para o corpo todo. E o ventral, o vagal ventral, nervo vagal ventral, é uma ramificação de nervo que vem para o coração, para o pulmão, aonde ele vai ser acionado para a gente respirar rápido e o coração bater rápido, porque você tem que fugir ou lutar. Isso é o estresse do corpo na hora da crise do pânico. E aí, quando você tem o nervo nas costas, é o nervo dorsal. O dorsal vai agir aqui no seu rim, fígado e estômago, onde vai se sentir até dor no estômago e tudo na hora da crise do pânico. Patrícia, tem remédio natural que ajuda a ansiedade? Tem. Tem chás, por exemplo, chá de camomila, chá de passiflora, que é a flor do maracujá. Tem os medicamentos naturais, não é porque é natural que não faz mal, fazem mal também, porque pode ter alergia, você pode ter alergia a algum componente. Infelizmente, por exemplo, a maracujina ou o passiflora mesmo, vendido como o extrato da planta para você fazer chá, se ele tiver misturado com várias outras ervas, alguma delas talvez você não se dá bem.
tem que ir numa casa de produtos naturais de confiança, né? De onde realmente o que tá lá no saquinho é o que tá lá mesmo, é o que tá escrito. Você tem mulungu, é uma planta, onde vem de cápsulas, é natural, faz bem, é calmante natural. O passiflora, já falei. O cava-cava é muito, ele é forte, ele é para ansiedade muito grande, porque na verdade ele não vai acalmar o sistema nervoso, ele vai bloquear a ansiedade igual os remédios. Então, ele é uma medicação, um remédio fitoterápico pro grau mais forte, assim, digamos, cava-cava. Então, se você quiser fazer o desmame, né, do medicamento, esse é ideal, seria bom tomar à noite ele, mas tem algumas contraindicações. Ele é hepatotóxico, não é bom tomar também muito tempo, porque ele é metabolizado no fígado. Um que é bom e é de segurança, que é tranquilo, que é a erva de São João, que é o Hipérico perfuratum. Porque tem outra erva de São João para o estômago, erva de São João Hipérico perfuratum. É um medicamento natural antiociolítico. Tomar em cápsulas também. A maioria deles, os naturais, são tomados à noite, porque você vai sentir mais sono e calma. Os remédios ansiolíticos para ansiedade de farmácia, industrializado, os tarja vermelha, escitalopram e fluoxetina, duofluoxetina, eles são tomados de manhã, porque eles dão um pouco de insônia. Geralmente o médico passa um tarja preta para dormir, um benzodiazepínico, clonazepam, bromazepam, diazepam para dormir, porque o ansiolítico pode dar insônia. Então, os remédios de farmácia é ruim porque um desmancha o outra coisa, aí você toma mais um por causa desse um. Vai virando um ciclo, sabe? O ansiolítico interfere no sono, aí você toma um do sono que vai interferir no estômago, aí você toma um para proteger o estômago que vai interferir na absorção de nutrientes, aí você tem que tomar vitamina, porque a absorção de nutrientes tá boa, e é uma avalanche, assim, ó, de remédio. Quando você vê, você tá tomando 5, 6 remédios de farmácia. Um por causa do efeito colateral do outro. Então, por isso que é bom não depender de medicação. A sertralina, então, você tá tomando de manhã, e aí você, né? Eu não sei quantos miligramas, não sei quanto tempo, mas vamos aqui. Eu gostaria de responder todas as perguntas. Eu vou olhando aqui e vou respondendo assim que der. Então, pensa no que você pode fazer para ajudar os outros. Qualquer trabalho pode ser significativo se olharmos com o foco de servir, faz a diferença. Então, quando você vê uma pessoa que tá... Você faz um bolo, entrega para alguém, pro seu vizinho. Você vê... A Bíblia ensina muito isso, né? Jesus fez muito isso. Se a gente olhar, tem um livro ali que chama assim, a História de Jesus. A Vida de Jesus é o nome do livro. Nesse livro, e esse negócio de propósito, eu também trouxe de um livro, tá? Tem um livro de uma mulher que ele fala uma vida, o livro chama O Poder do Significado, The Power of Meaning. Esse livro, eu baseei a nossa live hoje nesse livro, que ele fala que o tanto que a nossa vida ela passa a ter sentido e a gente fica menos ansioso quando você encontra esse significado. E a gente encontra isso quando você se sente útil para alguém. Se sentir útil, esse sentimento de que Deus te deu um talento para você ajudar o próximo. Eu vou contar uma história bem interessante aqui. Ele faz todo sentido, ele faz um bem assim tão grande para você, tão grande que a dose é como se fosse uma dose de remédio. Na hora que você ajuda alguém, ela dura horas e dias. Depende do que você fez, dura dias no seu corpo, dias. Você vai se sentir bem durante dias. Dias, assim, sentindo bem porque você fez uma coisa. Aí você faz outra e outra e outra, você vai sentindo melhor. Então, por exemplo, há 7 anos atrás eu dirigia Uber, sabe? Eu dirigia Uber e dirigia Lyft também. Esses aplicativos. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, onde eu moro. Aí... tem certos trabalhos que a gente acha que a gente não tá usando nosso talento. Às vezes você limpa um colégio, você limpa o banco, aí você acha assim que o seu trabalho não é significativo. Você fala assim, o trabalho de médico que tá ajudando pessoas é importante. O meu trabalho não é, mas é. Quando eu dirigia, eu tinha um pouco dessa sensação de que isso daí não é importante, né? Ficar carregando gente e tal. A maioria dos trabalhos que a gente faz
também é para ganhar dinheiro. Mas quando a gente trabalha não só para ganhar dinheiro, ele tem um significado. Então um dia eu estava dirigindo e aí eu recebi uma chamada de uma pessoa que a gente só sabe na hora que chega. Aí quando eu parei na porta do lugar para pegar a pessoa, veio uma mulher com um menino de uns 10 anos de idade. Aí a mulher entrou no carro, ela era mexicana. Eu tô aqui pertinho do México, na divisa do México, pertinho de San Diego. Eu tô a 1h30 do México, a divisa da Califórnia com o México. Essa mulher, ela era do México, ela falava espanhol, ela veio morar nos Estados Unidos. E ela era casada com um homem e ela teve esse filho de 10 anos. E ela foi morar num outro estado, lá na Carolina do Norte. E ela veio para Califórnia para encontrar com o pai desse menino, porque ela estava muito doente. E ela contou tudo isso para mim lá. Ela entrou no carro chorando e ela falou assim: ai, que eu acabei de chegar no aeroporto, eu não conheço nada aqui na Califórnia, eu pedi um Uber, ele não veio, ele cancelou a corrida, ainda bem que você veio, eu quero que você me leve lá perto do aeroporto, que as malas dela tinham sido extraviadas e ela ia pegar um carro alugado, para ela poder encontrar esse homem, né, para mostrar pro homem: esse aqui é seu filho. Não tem essas histórias assim de que as mulheres são abandonadas quando estava grávida? Ela foi abandonada quando ela estava grávida. O marido dela, esse homem, não é marido dela, veio morar aqui na Califórnia e ela ficou lá com a criança. E esse menino, Antônio, o nome do menino é Antônio, ele queria conhecer o pai dele, a mãe dele veio trazer porque ela estava doente e ela sentia que ela ia morrer em algum tempo. Aí, eu fiquei com tanta dó dessa mulher, eu falei: meu Deus do céu, como é que eu pego uma pessoa dessa? Será que ela tá falando a verdade? Nossa, eu tenho que ajudar essa mulher. Se essa mulher, eu senti a necessidade de fazer algo a mais do que só fazer a corrida, do ponto A pro ponto B. Então, quando nós chegamos lá onde aluga carro, no aeroporto, o cartão dela não passava, porque era da filha dela, e eles não entregavam eles não entregavam o carro alugado. Aí eu falei assim pra ela: olha, minha senhora, ela chamava Jennifer. Eu falei: dona Jennifer, aonde você tá indo? Ela falou: eu aluguei um quarto pra ficar uma semana com meu filho, até eu ir lá achar o marido. E ela me contou a história. A história era tão assim, meio cabulosa, que eu pensei: será que ela tá falando verdade? Será que ela tá mentindo? Mas a gente tem esse senso de que você sente. A gente tem uns neurônios que chama neurônios de espelho. Quando você tá conversando com uma pessoa, você tem a sensação que ela tá mentindo ou falando a verdade. A gente sabe, a gente tem um sexto sentido. Você olha pra pessoa e fala: ela tá mentindo, ela tá mentindo. Como que você sabe disso? Por causa desse neurônio espelho. A gente sente quando a pessoa tá falando a verdade, quando ela tá mentindo. E eu sentia que ela tava falando a verdade. E ela com esse menino, e o menino a mesma idade do meu filho mais novo. Eu fiquei com tanta dó dela que eu falei: não, vamos lá em casa almoçar. E aí esse dia, quando eu saí pra trabalhar, eu pensei assim: hoje eu vou ganhar muito dinheiro. Hoje eu quero fazer muita corrida e ganhar muito dinheiro. E essa era a primeira corrida. Todo mundo que me conhece aqui sabe dessa história. Eu já contei pra muita gente, já contei na igreja e tudo. Aí, como testemunho, aí eu levei ela pra minha casa. E aí a gente ligou no aeroporto, deu o número do meu endereço para as malas dela, quando chegasse, fosse entregue lá em casa, porque ela perdeu a mala. Aí eu cheguei lá em casa, a minha filha, isso faz 7 anos, tinha, sei lá, acho que a Gabriela tinha uns 18, hoje ela tem 27. Não, ela tinha 20, se ela tem 7. Ela tem 27 hoje, a Gabriela tinha 20 anos, e a Gabriela: mãe, quem é essa mulher? Eu falei: uma mulher que eu peguei aí, uma cliente, uma passageira. E se eu trouxe aqui pra casa, sim, Gabriela, tá com fome, vamos fazer comida. E ela chorava, me abraçava: você é um anjo na minha vida. Eu falei: sou não, minha filha, sou tão pecadora, sou tão errada. Se eu fosse um anjo, eu até queria ser um anjo, mas não sou não. Aí eu pensei, né, não falei isso pra ela. Aí ela almoçou, deu o endereço, aí ela falou assim: agora eu não sei como é que eu faço, porque aqui não tem como andar de ônibus, tá? Aqui na Califórnia, onde eu moro, não tem ônibus pra todo lugar. Lá em Los Angeles até tem pra você andar ali no centro de Los Angeles. Mas aqui, para a pessoa caminhar, ela precisa de ter carro. E aí eu falei assim pra ela: eu tenho um carro usado, que não tá usado, velho, né? Eu quero dizer, que não tá sendo usado, eu posso te emprestar pra você ir lá onde você quer ir. Ela: minha filha, eu queria demais dar conta, pode... Aí eu pensei assim: bom, pra não falar assim que eu sou bem doida, né, de emprestar um carro pra uma pessoa, trazer pra minha casa, dá o endereço, eu vou tirar a foto da carteira de habilitação dela. Aí eu tirei a foto da drive license dela, né, da carteira de habilitação, e dei o carro pra ela, dei a chave pra ela e falei assim: pode ir, dona... ela chama eu de Hermanita. Eu falei assim: pode ir lá onde você alugou o quarto, fica lá e tal, qualquer coisa eu tô aqui, dei o meu telefone, e ela foi embora pro carro. Meu marido, quando chegou de noite, falou assim: uai, cadê o carro? Eu falei assim: emprestei. Pra quem? Pra uma mulher que eu peguei hoje lá no Uber de manhã,
Mas é doida. E se essa mulher sumir? Eu falei, Léo, ela não vai sumir. Eu acredito. E é um risco que eu tô correndo, mas eu preciso fazer isso. Resumo da ópera, essa mulher, no outro dia a mala chegou, ela veio buscar a mala e ela ficou uma semana procurando esse homem na igreja onde ele ia, com as pessoas que ela tinha contato de quem ela pediu para ver onde que ele morava. E aí ela não chegou a encontrar com o homem, e ela só alugou por uma semana. Aí eu falei assim pra ela, mas como é que você vai embora pra Carolina do Norte, perdeu toda essa viagem, com todas as despesas, sem fazer o seu propósito? O propósito dela era mostrar pro filho dela quem era o pai, mas ela não tinha encontrado ainda. Uma semana foi pouco pra isso, não deu certo. Aí eu falei, então você vai ficar na minha casa. E eu pus ela pra dormir na minha casa, num colchão que eu arrumei lá na sala pra ela. Eu falei, dorme aqui com seu filho e você vai ficar aqui o tempo que você precisar. Pode ficar aí mais uma semana até você achar esse homem. A filha dela que morava lá, né, no Carolina do Norte, agradeceu. Ai, que bom que você tá ajudando minha mãe, muito obrigada. Ela não acreditava que eu tava ajudando e tudo, enfim. Essa mulher, a minha outra irmã que mora aqui ajudou ela falou assim, mas onde que é? Na igreja, tal, o culto é tal dia à noite, eu quero encontrar com ele lá. Aí até que a gente conseguiu, porque era filmado, a gente viu na internet, na televisão, o homem tava lá, ela foi lá, ela conseguiu, ela apresentou o pai pro menino, o homem ficou assim, chocado, essas coisas de novela que acontece. Ela falou assim, esse aqui é seu filho, Antônio, tem 10 anos, esse aqui é seu pai, muito prazer. Aí o homem, durante os próximos 5 dias, pegou o menino, conversou com a mulher, levou ele para fazer exame de DNA, para saber se era filho dele mesmo, e era filho dele mesmo. E ela falou assim, eu tô muito doente, eu quero que você cuida dele, eu vim trazer ele para você. E essa mulher que me ajudou... Quem é essa mulher que tá te ajudando? Não, ela era motorista de Uber, me ajudou. Mentira, você conhece ela? Não, nunca vi. Não, mas ninguém faz isso. Você tá na casa dela, dormir na casa dela. A mulher falava, a irmanita, falava sim. E aí ela falou assim, ele não tá acreditando, ele pode ir aí? Eu falei, pode. Aí o homem veio lá em casa de noite, o Leonardo tava lá, o homem sentou lá, eu falei assim, isso é verdade. Eu conheci ela no Uber, que eu fui pegar ela, lá na onde ela tava com o filho dela, e ela tava perdida, sem condições de alugar um carro, querendo saber como é que te encontra, não conhece ninguém aqui, e eu ofereci minha casa para ela dormir, eu ofereci o carro para ela emprestado, e é verdade. E eu não conheço ela, nunca vi ela. Aí, nossa, isso quase não se vê hoje em dia, hermana, falava tudo em espanhol. Aí eu falei assim, pois é, mas Deus, né, coloca a gente na hora certa, no lugar certo para quem precisa, quando a gente se dispõe a ajudar os outros. O resumo da ópera é que ela voltou lá para Carolina do Norte com o filho dela, o pai continuou tendo contato com o filho, passou 2 anos, ela fez uma cirurgia na coluna, que ela era um pouco obesa, tinha diabetes, tinha doenças e tal, ela morreu. A filha dela me ligou, a Verônica, e falou assim, olha, a minha mãe morreu e tal. Ela morreu já faz uns 4 anos, o menino veio pra Califórnia e mora com o pai. Eu tenho uma gratidão tão grande de ter feito isso. Quando eu contava essa história antigamente, eu até chorava. Eu chorava de emoção, de pensar assim, meu Deus, por que o senhor me colocou ali, naquele lugar, com aquela pessoa? Então, tem alguém precisando de você nesse mundo. Tem alguém que você pode ser útil. Se você fizer isso, a sensação de prazer, de alegria, de felicidade, ela é tão grande que é muito maior do que você perseguir a sua própria felicidade. Como selfishness, como uma coisa que é egoísta, né? Selfish é egoísmo. Que você fala assim, eu sou egoísta, eu quero a minha felicidade, eu vou pensar em mim, porque ninguém pensa em mim, ninguém gosta de mim, ninguém faz nada pra mim. Você não vai ser feliz, porque não é assim que a vida surge. Você não pode ser nem 8 nem 80, ó. A energia voltou. Ó, os aparelhos da casa começam a funcionar, os negócios começam a apitar, voltou a energia. Tava sem energia, por isso que eu vim aqui na sala. Então, esse é o segundo pilar. E o último, gente, o primeiro é pertencimento, o segundo é propósito e o terceiro e último é transcendência. Transcendência é se conectar com algo maior que nós mesmos. Pode ser por meio de espiritualidade, pode ser pela natureza, pela arte, por qualquer coisa que nos tire de nosso ego e nos lembre que fazemos parte de algo maior. Então, como que a gente pode se conectar com essa transcendência?
é você reservar um tempo para práticas que te façam sentir conectado ao universo, como meditação, oração ou passar um tempo na natureza. Isso nos ajuda a manter a perspectiva e a paz interna. Quando você se sentir muito ansiosa ou com crise do pânico, a crise ela dura alguns minutos, né? 5 minutos, 10, depois ela vai passar. Só que você vai ficar com uma sensação tão ruim de acha que morreu, e aí você se sente sozinha, porque o médico tem um remédio, a terapeuta tem uma terapia, o seu marido vai te falar alguma coisa, mas você não dá conta você se sente sozinha no universo. Como se ninguém pudesse ajudar você, se sente sem esperança. A gente fala hopeless, né? Sem esperança. Quando você se conecta com a natureza, quando você se conecta com as coisas bonitas assim que Deus criou, você não se sente mais essa solidão. Isso é preenchido. Eu compartilhava nos meus stories a minha rotina matinal de sempre ter uma meditação de manhã e à noite antes de dormir. A gente nunca devia começar o dia assim. Abre o olho, puxa a coberta, põe o pé no chão, levanta da cama e já pensando, ah, meu Deus, ô dia, ô céus, ô vida. Tô sozinha, meu marido vai trabalhar, meus filhos pra escola, eu vou ficar aqui em casa de novo, vou beber meu remedinho. Cadê meu remédio? Eu tenho que tomar meu remédio. Por quê? Isso é um senso de falta de esperança, de que você só tem você. Tipo assim, você foi criada, largada no mundo por quem? Eu sei que você veio de sua mãe e do seu pai, mas você pediu pra nascer? Não. Se você não pediu pra nascer, que os filhos gostam de falar isso pra gente, né? Eu não pedi pra nascer. Tá bom, então quem que pediu? Alguém pediu, alguém fez isso. Porque a chance de você ter nascido é 1 em 4 trilhões que fala. Porque tem que ser dessa mãe, tem que ser desse pai, tem que ser exatamente aquele óvulo com exatamente aquele esperma. Naquele dia, naquela hora, pra você nascer. E no meio de tudo isso ainda podia nascer milhões de outras pessoas no lugar seu. E foi você que nasceu. Se você nasceu, e lá na Bíblia fala tantas vezes que você é um ser único, que Deus te ama, que você tem um propósito. Aí as pessoas morrem, muitas morrem sem propósito na vida. Veio ao mundo e foi embora do mundo sem saber por que veio ao mundo. Não faça isso com você. Aonde você acha a resposta para isso? É quando você para de se distrair com a TikTok, internet e shorts do YouTube, que é aqueles vidinhos curtos, de ficar se distraindo mesmo e para se conectar profundamente com o seu eu, com algo superior. Seja a religião que você tiver, qualquer religião, não importa a religião, não tô falando de religião, você não sabe nem qual religião que eu sou. O que você importa de saber é, esse universo, ele não foi criado e abandonado. Você não foi criada e abandonada. Existe alguém que está sempre olhando por você. Seja o universo, seja energia, seja o que você acreditar. Eu acredito em Deus. A maioria das minhas pacientes são cristãs. E não é que é, tipo, a religião é separada da terapia, que é separada do médico que cuida do seu corpo. Se você acredita nisso, me desculpa, a nossa conversa aqui não dá certo. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente é um tripé, como eu mostrei hoje no começo da live. Esse aqui é o meu microfone. Aonde existe o seu corpo, que é isso que você pega, que é matéria. Existe a sua mente que é os seus pensamentos, que é o quem você acha que você é. E existe o seu espiritual, que é a força divina, poderosa, que mantém esses dois. Corpo, alma e espírito. Quando a gente fala alma, a gente está falando da mente. Se você está doente da mente, com ansiedade, depressão, crise do pânico, é porque a espiritualidade foi deixada de lado ou o seu corpo foi negligenciado. Se você cuidar do seu corpo, fazendo exercício físico, comendo uma alimentação saudável, exercício físico é remédio. Tem que ser feito e ponto, acabou. Nem que seja 15 minutos, começa com 15, depois vai para 10, não, 10, 15, 20, 30, 40 é o ideal. Alimentação saudável, você não vai ficar comendo só pão, rosquinha, bolacha, chocolate, bolo, doces e açúcar industrializado. Aí, minha filha, você não tem nutriente, aí você não tem saúde.
Você tem que comer tudo que Deus criou para você comer. Frutas, vegetais, de todas as cores, de todos os jeitos. Vai na feira. Ah, tem gente que não sabe o que comer. Se for na feira, vai lá na feira. Olha a feira, assim, ó, bem colorida. Tá lá, laranja, que é laranja. A maçã tem verde, tem vermelha. O brócolis é verde, a couve. E é aquele tanto de cor, aquela fartura de cor. Quanto que tá colorido o seu prato? Isso é o corpo. O espiritual. Você medita em alguma coisa, você conversa com um ser divino, você conversa com alguém espiritual, você sente energia no seu corpo vindo do além, do além que eu falo é do céu, né? Deus manda o poder dele do céu para nós. Ele está conectado com nós constantemente, 24 horas. Toda lágrima que você derrama, Deus está vendo. Qual é a diferença de gente que sofre no mundo, mas é alegre, é feliz, não entra em depressão, não tem ansiedade? Ela cuida do próximo, ela tem propósito na vida dela. Ela cuida de si mesma, cuidando do corpo sagrado, como se fosse um templo do Espírito Santo, né? E ela cuida da espiritualidade dela, ela ora de noite. Quando você vai dormir à noite, você tem agradecimento? Você agradece pelo quê? Mesmo que você está com dificuldade, você tem algum motivo para agradecer? Se não tiver, procure, porque sempre tem. Agradeço porque eu consigo respirar, eu não preciso de um aparelho de oxigênio. Aqui nos Estados Unidos, tem muita gente que vai no supermercado, vai no shopping, na cadeira de roda, aquelas cadeiras elétricas. Aqui tem muita cadeira elétrica e tem aqueles oxigênio menorzinho que as pessoas carregam na própria cadeira e aí puxa um cano aqui de trás e põe no nariz o oxigêniozinho. Ela precisa de um oxigênio, porque o oxigênio disponível na atmosfera não é suficiente para ela que está com uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, agradeça porque você respira. Tem muita gente que também usa cadeira de roda porque teve um acidente, perdeu as pernas ou tem um problema, não consegue mais andar. Você tá andando, agradeça. Eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer. A terapia tem essa parte do exercício durante os dias que você faz terapia, que é separar um momento para 3 agradecimentos. Um momento do dia, todos os dias agradecer. Qual foi a última vez que você agradeceu pelo que você tem? Se a gente ficar só, ó céus, ó vida, como essa vida é difícil. Ai, eu não quero nem viver. Pior vai ficar. Quanto mais a gente reclama, pior fica a nossa vida. Quanto mais a gente resolve focar em outra coisa, focar no que eu posso fazer para ajudar, melhor a nossa vida fica. Resumindo, eu parei de dirigir. Depois eu comecei a fazer entregas de comida na época da pandemia. Isso deu muito dinheiro aqui, né? Eu acho que deu dinheiro no mundo inteiro fazendo delivery, né? Fast food, entregar comida. Às vezes eu achava isso sem sentido também, sem propósito. Mas depois a gente para pensar. Quantas pessoas moram sozinhas e realmente têm medo, tinha medo de sair e ser contaminada pelo vírus? E a saúde que Deus estava me dando? Enquanto todo mundo estava preso dentro de casa, eu estava na rua. Eu estava na rua trabalhando, correndo risco, mas eu não tinha medo, porque isso era propósito, eu não tinha medo. Eu cuidava da minha saúde, eu usava tudo que preciso usar. É para usar máscara, para vacinar, tomei vacina, usei máscara, lavei a mão, entreguei muita. Fiz 2020, 2019, 2020, 2021, eu fiz muitas delivery, muita mesmo. Sabe, as pessoas tinham medo de abrir a porta, elas tinham medo de encontrar gente, e eu fiz isso. E eu achava legal, assim, eu vinha para casa. Eu sei que Deus dá vários talentos, né? O talento de conversar em público, de ajudar as pessoas, é um talento também. Eu não tava usando muito esse, mas, porque tava tudo fechado, né? A gente nem podia falar com os outros, mas eu tava usando esse talento de ajudar. Às vezes, quantas vezes eu cheguei na casa de gente que mora sozinha e é de idade e não dá conta de tirar as coisas do carro, que é pesado. As pessoas compram água, né? Que as garrafinhas de água, vem 50 garrafinhas de água. E eu pegava aquilo ali e levava lá dentro da casa da pessoa. Não, eu levo para você, pode deixar. Eu levava lá dentro, sem esperar recompensa financeira. Sem esperar tips aqui é gorjeta. Mesma coisa de gorjeta. Não, só da pessoa ficar feliz, porque eu fiz aquilo para ela, já era meu pagamento. A felicidade da pessoa, quando a gente faz o bem para alguém,
paga, sabe? A sensação é impagável até, na verdade, mas é um sentimento bom, você dorme feliz com isso. Será que eu consegui passar para você a mensagem de hoje? Eu consegui fazer com que você entenda que muito mais importante do que correr atrás da felicidade que o mundo fala, que você vai ser feliz quando você for rico, quando você alcançar aquele trabalho. Ah, se eu não fosse ansiosa, se eu não tivesse depressão, se eu não tivesse crise do pânico, se eu não tivesse, aí eu era feliz? Não, não é assim. Não é assim. O senso de felicidade verdadeiro é quando você encontra um propósito na sua vida, que é de ajudar as pessoas. É quando você encontra, são 3 pilares. O primeiro que eu falei é a sensação de pertencimento, que você não é isolada, você vive num grupo, você tem que ter uma amizade. Como que tá as suas amizades? Você tem saído com suas amigas? Você tem tido tempo para encontros offline, que não é só online, grupos de WhatsApp? Você tem alguém para conversar? Você conta a sua história para alguém? Contar a sua história para alguém é uma terapia de 10 anos, porque significa que você ligou um ponto da sua vida de dor a um ponto da sua vida de vitória. Como que você conta a sua história? É dor como vitimismo? O A pro B é ligado. Você sofre por causa disso, né? Tipo assim, quando eu era pequena, eu vou contar a minha história aqui pra gente encerrar. Eu não sei quantas pessoas... Bom, enfim, entra aqui na minha live, mãe, pai, filha, primo, tia, e todo mundo me conhece, todo mundo conhece a minha história, assim, e se eu contar, eles vão saber que é verdade, eu conto mesmo, porque existe a sua história e o que você preenche ela. Como é que você tirou a lição dela? Foi uma lição de superação, para você contar para as pessoas, como você mesmo, fazendo uma autoanálise, gente, olha o que eu passei, olha onde eu tô. Ou é daquelas assim, nossa, eu passei por isso, olha a desgraça que é a minha vida. Minha vida é uma merda, porque quando eu era pequena, aconteceu isso, quando eu casei, aconteceu isso, aquilo, por isso que eu sou desgraçada desse jeito. Ou você conta assim, ó, apesar de eu ter tido uma infância assim, ou um marido assim, hoje eu sou assim, assim, assado. Vitória. É dor com vitória ou é dor com vitimismo? Como que você tá contando a sua história? Nós somos contadores de história. Hoje eu te contei uma história aqui dessa mulher, né? É uma história boa, de vitória. Eu tenho a minha própria história de várias etapas. O que aconteceu e o que é hoje. Não dá para contar assim tudo, né? Às vezes eu conto, as pessoas estão aqui, mas por exemplo, assim, resumindo, pra gente fechar os pilares, deixa eu ver, o pilar da transcendência, então uma vida com propósito nos traz força, encerrar, obrigado por estarem aqui hoje, e é isso. Então, olha só, o jeito que eu conto a história é o jeito que eu interpreto os fatos. Quando você vem pra terapia e você me conta, sabe o que acontece? É porque eu tenho crise do pânico, porque quando eu estava dirigindo um dia, eu sofri um acidente, eu fiquei na UTI, e quando eu acordei em coma, fulano tinha morrido. Isso é uma tragédia, isso acontece. Essa é a sua interpretação da história. A história é real, mas você interpretou desse jeito. Aí, por causa desse trauma, você, então, sempre vai usar o trauma, recontando a história, para você mostrar que você é impedido de fazer algo que você quer. Então, hoje, aqui nos meus stories, eu coloquei uma frase de um filósofo alemão, que ele fala assim, se o seu porquê for muito importante, o como vai te motivar. O como não te interessa, não é o obstáculo. Por que você quer voltar a dirigir? Porque você quer ir na casa da sua mãe, você quer visitar as pessoas, você quer ser independente, você quer parar de andar de ônibus porque o carro tá parado. Isso é o porquê. Como você vai fazer isso? É a sua motivação. Olha, apesar de eu ter um trauma, vamos supor, eu tive trauma, eu já tive acidente. Eu já tive um acidente de carro quando a gente era jovem e a gente saía para as baladas e bebia. A pessoa que estava dirigindo bebeu, bateu num poste, o carro deu perca total. O rapaz ficou na UTI, ele tem pino nas pernas, o da frente também ficou na UTI, teve pino nas pernas. Eu tive um corte aqui na testa, não é muito grande, já contei essa história.
Mas eu fiquei um pouco traumatizada. Eu fui tirar a carteira de habilitação já com 26 anos, em vez de tirar com 18, como todo mundo tira. Eu evitava tal, mas aí eu morava em São Paulo, eu já tinha feito o curso de farmácia, eu precisava de trabalhar nas UBS, não tinha condições de eu ficar pegando ônibus todo dia. Aí eu enfrentei meu medo. Então, como é enfrentar o seu medo? Eu vou enfrentar o medo, vai com medo mesmo. Todas as pessoas que hoje faz alguma coisa, pode ter certeza que ela enfrentou medo. Ninguém faz as coisas sem medo de tudo. Tem medos maiores, medos menores, mas todos eles são enfrentados. Ele diminui a partir do momento que você enfrenta. O paradoxo é que quanto mais medo você tem, menos e mais você evita, maior o medo vai ficar. Quanto mais medo você tem de fazer uma coisa e você achar que você não vai fazer, por isso você não vai ter crise do pânico, você tá errada. Tá acontecendo isso na sua vida? O que acontece com você? Quanto mais você evita estar em público porque você tem crise de ansiedade, mais crise você tem. E não é porque você parou de ir em público que você vai parar de ter crise. Ah, eu vou parar de fazer isso porque é isso que me dá crise. Aí se eu não fizer, a crise vai parar. E tá acontecendo isso por acaso? Não tá. Você tá tendo crise mesmo assim. Porque não é isso que para a crise. Parar a crise é enfrentar o medo. Por isso que eu desenvolvi esse método E Daí? Eu tenho um guia que eu entrego para as pessoas. Aliás, todas as lives eu tenho um guia para entregar. Aí eu falo assim para a pessoa escrever uma palavra-chave. Escreve aqui hoje, por exemplo, o método E Daí, tá? Escreve método E Daí. E Daí. E-D-A-I. Pode escrever E Daí, só E Daí mesmo. Porque o método é tipo assim, não é e se eu bater o carro? Você vai falar e daí se eu bater? E daí? E daí? E daí que você bater, você vai ficar mais esperto. Só isso. Porque você vai mandar o carro arrumar, entendeu? Não é todos os acidentes, eu vou bater e vou morrer. Não, não, as chances são... Acontece, mas não quer dizer que vai acontecer. Ah, então vai acontecer. O problema é que a gente coloca a tragédia como se fosse certeza. Certeza vai acontecer a pior. E fica só pensando no pior e atrai esse pior. Para de pensar no pior. E tipo assim, quando acontece, o pessoal já fala, né? Acidente. E daí? Exatamente, Sabrina, e daí? Porque eu troco o e se por e daí. E se eu desmaiar? E daí se você desmaiar? Alguém vai te socorrer. E se meu coração não der conta? E daí se ele não der conta? Você vai ser socorrida, porque o coração dá conta. Você só troca o e se por e daí, porque o e daí te abre a mente para a solução. Quando você fala e daí, quando você pergunta para você e daí, aí você vai ver que vai ter A, B, C e D de opções. Mas quando você fala e se, é como se você estivesse presa naquilo. E se eu morrer? Pronto, você fica presa naquilo. Aí se eu morrer, eu vou morrer. Aí você... E daí? E daí? Se eu morrer? Se for a pior das hipóteses. Morrer, todo mundo vai. Na Bíblia fala que ninguém vai acrescentar nenhuma hora do momento, se você quiser. Me fala aqui uma coisa. Por mais preocupada que você estiver na sua vida, tem como você acrescentar uma hora na sua vida? Não tem. Deus é o que tem controle. Só Deus tem o controle da sua vida, da nossa vida, da morte. É Ele que faz as coisas, mesmo que a gente não entenda, um dia a gente vai entender. Então, não adianta a gente pegar na nossa mão para controlar algo que não está ao nosso alcance. Não adianta, não vai acontecer. Eu queria contar para vocês a história, que a gente é storytelling, que os outros falam. Esse tal de storytelling que o marketing digital fala, nada mais é do que a gente contar uma história para que outras pessoas, através dessa história, tirem lições. Eu tirei habilitação há 15 anos, não dirigi. Aí eu precisando também dirigir, decidi enfrentar o meu medo. Entendi que existem situações que nós temos que sair da zona de conforto e lutar por meu poderia. Exatamente, Edna. Foi a Edna que falou? Eu acho que sim, né? Não tem como eu voltar aqui o comentário. O seu como... Como que eu vou enfrentar o medo? Como que eu vou voltar a dirigir? Como que eu vou parar de ter crise? Ele vai depender do seu porquê. Por que você quer parar? Por quê? Meu medo é esse, morrer e deixar meus filhos pequenos. Por isso, fico sofrendo. Sabrina, isso é muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum. Principalmente na hora que você tá ali olhando para eles brincarem, se ele estiver mamando, quando ele tá mamando, quando você tá... Quando eles são bem pequenininhos, que eles parecem que depende tanto da gente, quando eles vêm com aquele amor, assim, mamãe, só quer você, não quer mais ninguém. Quando você sai, ele chora, aí você fala assim, se eu morrer, esse menino vai morrer, porque ele não vai dar conta de ficar sem eu. Isso é o seu pensamento e a sua visão a esse respeito.
Quando a gente vê que isso acontece, de filhos ficarem órfãos, a gente vê que como a gente é um ser humano de relacionamento, outras pessoas, a mãe, a avó, o tio, outras pessoas vão dar esse amor para essa criança, mas na verdade você está sofrendo uma coisa que é quase que... Só não vou falar que é irracional, porque a gente raciocina sobre isso. É uma coisa que parece nem ter lógica. Porque é assim, pra que pensar nisso? Pra que dar asas pro seu pensamento pensar nisso? Quando você tá olhando pra ele, pro seu filho ou pra sua filha, e você começa a imaginar você morrendo e ele vivo, pra que você ficar pensando nisso? Começa a pensar assim. Pensamentos são palavras que são desconectadas às vezes, que formam coisas absurdas, que é o pensamento intrusivo, que eu já falei sobre isso. Você tem que se desconectar desse pensamento. O que é desconectar? Ele passou na sua cabeça, mas ele não é seu. Você tem que deixar ele embora como se fossem nuvens. Você vai olhar para a criança que não sabe disso que você está pensando, ou na cama quando você estava pensando, porque eu perdi minha irmã com 38 anos e meu pai menos de 2 anos. E minha irmã deixou um menino de 5 anos. Por isso eu estou sofrendo com muita ansiedade. Sim, porque você tá se colocando no lugar da sua irmã, você tá imaginando o seu sobrinho de 5 aninhos sem a mãe, que tristeza, que triste, porque você tá imaginando como se você fosse ele. Na verdade, a gente não tem como saber o sentimento deste menino. É um trauma, com certeza, mas vai ser superável. Nós somos seres adaptáveis, a gente supera a toda e qualquer situação. A gente consegue ser forte e superar isso. O que é superar? É você conseguir viver o presente sem que as coisas do passado te impeçam de hoje trabalhar, estudar, dormir, comer, viver, sorrir. É isso. É isso que é. Então, você tem que parar de pensar essas coisas tristes, catastróficas e direcionar o seu pensamento pro aqui e agora. Porque isso que você tá pensando é um futuro. Você não morreu, você tá viva. Você tá deixando de viver hoje, agora, e vivendo uma hipótese como se ela fosse real. Por que você chora e sofre quando você pensa nisso? Porque o seu cérebro, no seu subconsciente, ele não sabe que isso é imaginação. Ele acha que você tá vivendo do jeitinho que você tá pensando. Olha que louco o cérebro é. O cérebro é assim. Você sente todas as emoções como se estivesse acontecendo. E toda vez que você revive uma história do passado, da sua irmã que morreu, do seu pai que morreu, que é triste, aí você vai trazendo a tristeza como se estivesse acontecendo naquele dia. E quando a gente conta para os outros com requinte de detalhes, que o dia era chuvoso, e aí enterrou não sei que hora, e a morte foi não sei o que, é como se estivesse acontecendo naquela hora. O seu cérebro não tem o subconsciente nosso, a parte aqui de trás, que não é cognitiva, que é de armazenamento de informações que a gente coloca. Ele não sabe se é presente, passado ou futuro. Para ele tá acontecendo. Você tá pensando aqui no seu lobo frontal, para ele tá acontecendo. Você quer ver um exemplo? Se você vê um filme, o filme, ele pode passar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele não tá acontecendo naquela hora, não é real. Mas na hora que você tá assistindo, ele é real. Mesmo você sabendo que é filme, se for uma cena triste, você vai chorar. Essa emoção do corpo é como se você estivesse vivendo aquilo. Então, para de viver uma coisa que tá no futuro e não é real. Começa a trazer seu pensamento por aqui e agora. Olha pro menino e vive... Não, quer saber? Deus sabe de tudo. Se isso acontecer, aí eu nem vou estar aqui para ver mesmo. Você não vai estar aqui para ver. Então, as coisas vão acontecer. Para de pensar numa coisa que você nem vai estar aqui para ver. Se a gente morrer, eu não vou estar aqui para saber. Então, desfrute o hoje, o agora. Deus, quando a gente amanhece o dia, por isso que eu falo para fazer meditação e oração. Olha quanto tempo tá essa live. Jesus! Parece que quanto menor eu quero fazer a live, mais curta, para vocês não ficar aqui horas e horas me escutando, mais longa ela fica. Porque eu escuto vocês, eu leio vocês escreveram, e eu fico explicando, e eu quero falar, eu quero te contar, eu quero te tirar disso, eu quero te ajudar. E aí o trem vai ficando muito comprido. Mas não dá, gente, não dá pra ajudar tudo numa live só. Não vou resolver, né, a vida. Também não é a intenção de só numa live, mas... Presta atenção, se você viveu aqui agora, que Deus te deu, porque Deus falou assim, deixe os problemas de amanhã para ele, pro amanhã, e viva o hoje. Você está arruinando o seu presente pensando
no amanhã. Patrícia, ômega 3 é bom. Ômega 3 é bom. Pode tomar, tá? A maioria deles é feito de peixe. Eu sou vegetariana, não tomo ômega 3 do salmão, do atum, do óleo de peixe. Principalmente porque às vezes tem gente que fica até arrotando, assim, aquele gosto de peixe na boca. Eu tomo do óleo de sementes. Semente de girassol, semente de prímula, semente de linhaça, também é ômega 3. E se você não quiser tomar o suplemento de ômega 3, você pode comer linhaça todos os dias. Você vai bater os grãos, uma colher por dia, tem que ser moída na hora. A ômega 3, a linhaça comprada já moída não é bom. Tem que ser, o grão tem que ser quebrado no dia. Chia também tem muita ômega 3. Come chia, come linhaça, que já vai estar suprindo a quantidade de ômega 3, tá? Agora, voltando ao presente. A outra moça aqui, Sabrina, eu acho que é a Sabrina. Quando você olhar pro seu filho, traga sua mente pro agora. Olha o pezinho dele, olha o cabelinho, não sei se é menino ou menina, né? Olha a mãozinha. Quando você olhar seu sobrinho, ao invés de você levar seu pensamento pro tadinho, minha irmã morreu, é triste. É triste. O luto é triste. O luto a gente tem que passar por ele. É um período muito difícil da nossa vida, mas a gente tem que continuar vivendo. E aí você vai olhar para seu sobrinho, né, o menino de 5 anos, e vai falar assim, olha como ele é alegrinho, porque eu tenho certeza que ele sorri. Ele ainda sorri, mesmo que ele perdeu a mãe dele. Ele ainda, Deus deu essa capacidade da gente de, apesar de, ainda encontrar algo de bom para viver. Porque a nossa vida é servir, é esses 3 pilares. É o propósito, Vocês escreveram? O primeiro. É o senso de pertencimento, ele ainda tem um senso de pertencimento, ele tá vivo, ele sente que ele tem uma tia, que ele tem uma avó, que ele tem o pai, o vô não, porque seu pai morreu, né? Ele tem, o problema é que eles morreram de câncer. E aí as pessoas falam assim pra mim, você tem que fazer exame todo ano, porque no caso de sua família é hereditário. Qualquer dor que eu sinto, aí já acho que é câncer. Sabrina, a gente tem genes, genética, que a gente pode carregar como hereditário e nunca ela ser ativada. Isso não é um fator determinante, do tipo, minha mãe teve, meu pai teve, eu vou ter. Não, não é. Isso vai muito mais do seu estilo de vida. O estresse que você passa só de preocupar com isso é um gatilho estressor. Você tem que, quanto mais você focar com medo de ter câncer, mas você pode até desenvolver esse gene, ele pode ser ativado. Então, você tira seu foco disso e vai focar no hoje. Hoje você está saudável. Hoje você não está com câncer. Hoje você tem saúde e você tem inteligência. Então, você vai viver hoje. Pega a sua energia, porque nós temos energia. Em vez de desprender ela com pensamentos mórbidos do amanhã, de tragédias, de doenças que nem chegou, desfruta o hoje. Sabe assim, quando uma pessoa chega no leito da morte, alguém vai perguntar para ela, e agora que você já vai morrer, o que você deixa de mensagem? Ele fala assim, a mensagem que eu deixo é para que os jovens aproveitem a vida no hoje, em Carpe Diem, que os outros falam, né, na França, na Itália, Carpe Diem é latim, do tipo, aproveitem o dia, aproveita o hoje, Deus deu hoje. Aí ele fala assim, qual que é o verso? Eu esqueci. O medo é de adormecer por doenças do tipo barata e doença do pombo, porque eu moro, onde eu moro aparece. Adoecer, né, que você quer dizer. Fia de Jesus. Resumindo, a gente tem medo de um monte de doença, um monte de coisa, um monte de trem. Não é só pombo que dá doença, é barata, é rato, é leptospirose, é tanta doença. É uma bactéria, tem um lago aqui nos Estados Unidos que diz que se nadar lá, tem uma bactéria que vai pro cérebro, aí a pessoa morreu, porque já morreu gente, eu já fui nesse lago, já nadei, aí você fica assim, nossa, isso engoliu a água, não dá pra viver no mundo evitando morrer. Nem se você ficar na sua cama, deitadinha o dia inteiro, e as pessoas for lá levar um prato de comida, você sair, beber água e você sair pra você não morrer, porque tem medo de morrer, não vai adiantar. Entendeu? A viver é um risco. E você tem que correr esse risco todo dia. E a maneira da gente enfrentar o risco e o medo é focar
a nossa energia, porque pensamento gera energia. Só de pensar gasta 20% de tudo que você consome de energia em algo de bom. Gratidão, falar das coisas boas que você já superou na sua vida, contar o seu testemunho para as outras pessoas, uma alimentação saudável, agradecer por tudo que você tem e fazer o bem para alguém. Quando a gente tira o foco da gente, ao invés de eu ficar aqui gastando tempo e energia se eu vou morrer disso ou daquilo, eu vou ajudar quem tá morrendo, porque tem gente que tá morrendo mesmo, de verdade. Tem gente que já está doente. Vai lá levar uma sopa para essa pessoa. Olha, faz uma coisa, eu vou fechar essa live falando o seguinte. Quando eu ganhei meu menino mais novo, o Davi, que hoje tá com 13 anos, eu tava no hospital público de Anápolis, Goiás, que ele nasceu lá, e eu sou de Goiás, e eu tinha ganhado neném, e eu tava lá, e aquela comida de hospital é ruim pra Dedéu, né? E mulher grávida diz que tem que comer isso, comer aquilo nos primeiros dias, porque é bom pra... Resumindo, uma farmacêutica, a Poliana, que eu também sou farmacêutica, ela é minha amiga, e ela tem uma loja de produtos naturais lá, ela chegou no hospital ali por volta de 7 horas da noite, com uma marmitinha embrulhada num pano de prato, que dá um nozinho assim, quentinha, cheirando de canja. Aquele arroz com frango, com bastante caldo. Ó, eu fiz uma canja pra você, minha amiga. Eu sei que você ganhou neném e tal, isso é muito bom. Gente, pensa num trem. O menino tem 13 anos, meu filho. Eu lembro disso até hoje. Mas foi tão bom, tão bom, tão bom. Eu falei, Poliana, obrigada. Nossa, obrigada. Ai, que delícia. Eu acho que foi o trem mais gostoso que eu já comi, assim, dos melhores restaurantes. Então, felicidade não é eu ter um dinheiro para um restaurante e pagar uma comida caríssima e sentar lá e comer, não. Felicidade é receber algo de alguém. Por que você não faz isso para alguém? Se você tá pensando muito em morrer e não sei o quê, faz alguma coisa e faz pra alguém que já tá. Vai no hospital, visita. Vai no asilo, visita. Vai no orfanato, visita. Quando a gente vê um tanto de criança que tá lá, Sabrina, que já perderam seus pais, dá uma olhada. Passa um dia no orfanato, só um dia. Senta lá e fica olhando aquelas crianças. Elas brincam, elas correm, elas comem, elas dormem. Porque a criança, ela tem essa imaginação que a gente parou de ter, que é uma imaginação de coisa boa. Ela não fica pensando numa catástrofe. Ela sofre e passa, e ela supera. Então aprenda com elas. Para de pensar nisso, que você vai deixar seu filho órfão, e pensa assim, olha lá, ó, eles vão superar. E infelizmente, né, eu acho que às vezes a gente pensa que não é, mas faz isso. Às vezes tem uma pessoa que tá lá no hospital, não tem um filho de Deus para levar um pão para essa pessoa, uma maçã, uma uva. Tudo isso que eu falei é ruim. Pão é ruim, maçã ninguém quer comer quando tá doente, uva é ruim. Leva um trem gostoso, você vai fazer. Leva uma lasanha gostosa que você fez em casa, uma sopa cheia de caldinho, com aquelas carnes moídas, com aqueles temperos bons. Leva uma coisa boa, você sabe o que é. E aí, quando a pessoa receber, ela vai ficar tão grata, você vai encher de serotonina. Você que fez. Só o fato de você estar fazendo isso, você já vai ter hormônios do bem. E quando você fizer, você vai ter mais ainda. Um ato de bondade para alguém, ele tem uma dose, se fosse em miligrama, de mais de 500 miligramas de serotonina, que no remédio sertralina que você está tomando, ou esse citalopram, tem 20 miligramas, 10 miligramas, ele funciona 24 horas no seu corpo. Pois é, um ato de bondade, ele vai funcionar uma semana, você pensando na coisa boa que você fez, e você vai querer fazer mais. E mais. O que eu posso fazer agora? Vou varrer a calçada do meu vizinho, vou não sei o quê. Não é questão de quem merece ou não merece, é questão que o bem que a gente faz pros outros volta pra gente também, em maior proporção. Beijo. Fiquem com Deus. Escreve aqui, eu vou colocar uma legenda, aí vocês escrevem a palavra e daí, para receber o meu guia do enfrentamento da crise da ansiedade. Como que você vai enfrentar o medo